Olá, bom dia. Estamos chegando aí perto do Natal. Vamos falar então desse nascimento de Jesus, né? Esse nome maravilhoso que faz toda a diferença na vida de todos nós. Eu vou ler um texto aqui de Isaías, quando muito tempo antes da vinda de Jesus, foi profetizada a sua vinda, o seu ministério, e profetizou também coisas que ainda vão acontecer no futuro. Isaías 9, verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. São fases diferentes do ministério de Jesus, coisas bastante interessantes. Veja, a Bíblia diz que Jesus, ele estava no seio do Pai, né? Ele era Deus e ele veio e se fez carne. Então, quando esse menino nasceu, era a entrada de Jesus no mundo dos homens, no planeta Terra. E a entrada é pela porta da frente, é dentro do ventre de uma mulher. Foi assim que Jesus veio ao mundo. Ele era Deus, se desfez de toda a sua divindade, né? A palavra de Deus diz que ele assumiu a forma humana em todos os seus aspectos. Ele abriu mão da sua divindade e se fez homem, né? Então, abrindo mão de ser Deus, ele se fez homem, veio pelo nascimento através de Maria, né? Em algum momento, ele deixa de ser esse menino que nos nasceu e passa a ser um filho que nos foi dado, filho de Deus. Quando é esse momento? Quando Jesus está lá fazendo o milagre de transformação da água em vinho, né? Maria, sua mãe, chama ele e pede como se fosse uma ajuda, e Jesus dá um corte dizendo: mulher, que tenho eu contigo. Naquele momento termina a sua vida como filho e começa a sua vida termina como filho de Maria e começa como filho de Deus, né? Enviado por Deus para resgatar, restaurar a humanidade. Então, nesse momento, Jesus vai e faz o seu primeiro milagre, foi a transformação de água em vinho, né? Ele tem a ruptura do seu tempo, os primeiros 30 anos de vida, respondendo à sua mãe, honrando, obedecendo, e aí nesse momento ele assume a postura como filho de Deus, sobre a qual Maria já não teria mais comando sobre sua vida. Por isso que ele fala: mulher, que tenho eu contigo. Fala agora como filho de Deus. Começa a exercer o seu ministério, né? Tem esse tempo todo, e quando passam os 3 anos, Jesus morre pelos nossos pecados. Veja, Jesus tinha que vir como homem para resgatar os homens. Ele tinha que viver como homem para, como homem, viver sem pecado e vencer a morte, né? A palavra de Deus nos diz que ele, como homem, debaixo de todas as fraquezas do homem, de todas as limitações humanas, ele viveu sem pecado, venceu o pecado. E por isso mesmo, quando ele morreu, ao ressuscitar, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou, porque a morte não poderia detê-lo, porque o salário do pecado é a morte. Então, aquele que não pecou não poderia ser detido pela morte. Por isso Jesus ressuscitou, né? E uma coisa muito interessante, esse momento seguinte de Jesus. Veja, o momento posterior de Jesus, né? Quando ele tem a sua ressurreição. O que a Bíblia fala sobre a sua ressurreição? Ela diz o seguinte, em Romanos capítulo 1, no verso 4, e que mediante o Espírito de Santidade, ele foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. O mesmo se repete em Atos capítulo 13, verso 32, diz assim: ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o que está se dizendo? Que Deus, Pai, chama Jesus de filho e diz: eu hoje te gerei, quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Nesta ressurreição, o que acontece com Jesus? Ele ressurge ainda como homem, porque ele jamais deixará de ser homem.
mas agora ele assume de volta a sua divindade. Então Deus diz, eu hoje te gerei. E te gerei quando? Quando te ressuscitei dentre os mortos. Quando houve a ressurreição, ele foi declarado Filho de Deus com poder. Então nasce uma nova história, nasce uma nova raça, Deus homem. Jesus era Deus e se fez homem, habitou entre nós, fez todos os milagres, não no poder da segunda pessoa de Deus, que é o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, na segunda pessoa de Deus. Não foi nessa autoridade e poder que ele fez milagres, mas foi, como diz a palavra, no poder do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus me ungiu, né? Pelo que me enviou para pregar boas novas, para libertar os cativos, para curar os cegos e para proclamar as boas novas, né? Então veja, Jesus fez tudo, expulsou demônios no poder do Espírito Santo, como homem, né? No poder da terceira pessoa da divindade. E ao ressuscitar, ele ressuscita agora, Deus homem. Um homem cheio da divindade, cheio da presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele foi elevado à maior estatura para se assentar à direita de Deus Pai, com um nome que está acima de todo nome, de todo principado, de todo domínio, de toda potestade, está o nome de Jesus, agora Deus homem, né? E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele voltará em todo o seu poder e glória. Mas as profecias de Daniel dizem que e virá um como filho do homem para assumir o governo sobre a terra, né? Então esse texto de Isaías que nós lemos diz que o governo está sobre seus ombros. Ele governa, ele reina, ele é senhor da igreja e ele vai assumir de novo o governo, a autoridade sobre a nação de Israel que será restaurada. Ele vai assumir o reino sobre todas as nações da terra. E ele vai se assentar no trono para julgar um por um. Quando tudo isso estiver restabelecido, ele vai entregar o domínio nas mãos de Deus Pai, né, para habitar então conosco para sempre e sempre. Olha que passagem maravilhosa, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus, Pai, seja tudo em todos. Jesus, que é a razão da celebração do nosso Natal, veja, ele veio como menino, ele teve a sua transformação no momento de assumir o ministério para ser o Cordeiro de Deus, para ser o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, ele ressuscitou e voltou a trazer sobre ele a sua divindade, né? A divindade de Deus. E ele, como Deus homem, voltará com todo poder e glória para reinar sobre os homens, reinará sobre todas as nações, reinará sobre a minha vida e a tua vida, né? Vamos fazer deste Natal um tempo de uma entrada eterna de Jesus nos nossos corações. Jesus nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos casamentos, no nosso trabalho, nas nossas doenças, para que sejam curadas em nome de Jesus. Eu oro pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, que você tenha um Natal maravilhoso e que esse Natal seja apenas um início de grandes tempos da presença de Deus na sua vida e celebração de milagres extraordinários que Deus vai fazer na tua vida.
Feliz Natal, Deus te abençoe. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.